Toda mulher. Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre políticas contra a expansão da violência contra a mulher. A gente saiu do primeiro bloco falando dessa questão da rede de atendimento, né? De como ela deve funcionar. O Guardiões da Vida tem esse trabalho em rede, não é verdade, Major? Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial, porque a gente tem várias ações bem legais, às vezes precisam conversar, por isso que atividades como a da CPI, de trazer o que está sendo feito, colocando essas pessoas para expor, porque essas ações feitas de forma individualizada e apartada do todo, não tem como dar certo. Ela vai funcionar durante algum tempo, mas vai morrer por inanição. É a mesma como a questão que você traz, que é a questão de orçamento. Por exemplo, vou fazer uma casa da mulher, mas se ela não tiver recurso, se ela não tiver orçamento, ela vai sucumbir. Então, a atuação do Guardiões da Vida e todos os programas exitosos de prevenção, isso não só na área de mulheres, não. Quando a gente pensa em infância, criança, adolescente, juventude negra, o que faz efeito é a atuação em rede. E essa atuação em rede não pode ser só polícia, não pode ser só judiciário. Você tem que trazer ali todos os recursos públicos, a saúde, a educação, todo mundo junto para atuar. E não pode parecer assim que é um mantra, mas isso acontece, isso dá resultado. E são fórmulas simples. Eu acho que as coisas mais interessantes e mais exitosas, elas não precisam de fórmulas mágicas e nada mirabolante. É só boa vontade e juntar as vontades das pessoas que estão aí no mundo para a gente organizar. E o Guardiões da Vida faz isso, mobilizando toda a rede. Na área, por exemplo, do 38º, eles conseguiram reduzir uma reincidência, porque a violência doméstica e contra a mulher, ela é caracterizada pela reincidência, a apenas 4%. Então, assim, e 4%, na verdade, a reincidência que a gente quer é zero, que não aconteça nunca mais. Mas quando a gente olha para um dado como esse, de uma violência, porque ela acontece dentro de casa e são as mesmas pessoas que estão ali, a possibilidade, isso não só na violência física, na lesão corporal, mas o estupro. Muitas mulheres, quando vão noticiar um estupro, ela já foi estuprada inúmeras vezes, principalmente quando isso é em sede familiar. Uhum. Então, assim, eu acho que essa atuação em rede ela é fundamental e ela precisa conversar e superar a questão de só fazer protocolo. Ela tem que funcionar de fato, ela tem que ser uma rede viva, né, que se comunique. A gente escuta muitas vezes que as mulheres demoram, às vezes, a perceber que estão num ciclo de violência, que está num relacionamento abusivo. No seu caso, Cris, como é que você percebeu que essa relação estava indo por esse caminho? Eu não conheci ninguém que tinha passado por isso, né? Eu estava com 4 meses de casada. E, enfim, você espera estar no seu melhor momento de vida. E a violência começou assim. Uma roupa, intransigência do meu trabalho. Eu, como uma figura pública, atriz, ele não queria que eu trabalhasse. E falou, não, nesse momento você não vai trabalhar. Não queria que você... Eu neguei uma novela, fui negando alguns trabalhos, porque você pensa assim, eu tô recém-casada, ele tá se chateando com isso e daqui a pouco melhora, né? E eu fui perdendo a minha independência financeira e a minha autonomia como pessoa. Por exemplo, você tem uma ideia, eu denunciei em agosto, até hoje eu não tive uma pensão provisória. Ele me tirou do meu mercado de trabalho e eu não tenho uma pensão provisória. Está aqui na nossa cartilha, que é uma cartilha importante que as mulheres elas têm que ler, saber os direitos delas, porque elas vão poder questionar. Por que não? Por que isso? Mas eu tenho direito a isso. Isso é muito importante, coisa que eu fui descobrindo ao longo do processo. E aí começaram a vir as agressões. E você entra num ciclo de violência que é o homem que você ama, 4 meses de casada, e aí ele vai te ajoelha, pede perdão, chama os filhos, diz que vai fazer o tratamento, e aí daqui a pouco vocês estão bem, felizes, rindo, fazem uma viagem e fica tudo bem, normal. Daqui a pouco ele chega nervoso do trabalho, a culpa é sua, e aí vira o problema de novo, e você vai virando esse ciclo de violência. Eu denunciei a primeira vez, a polícia chegou 1 hora depois, eu já poderia ter morrido até ali. E ele foi solto em 20 minutos, uma prisão em flagrante, que ele pagou R$ 1.500. Então você começa a ter medo. Denuncio ou não denuncio, né? Ele vai ser solto daqui a pouco.
E depois depois que eu denunciei a primeira vez, eu denunciei uma vez e fui até o ML desistir, porque ele chorou, ajoelhou e eu desisti. A segunda vez ocorreu no dia seguinte e aí eu fui à frente, ele foi solto, mesmo em prisão em flagrante, pagando R$ 1.500. E na terceira eu falei assim, ele é um homem com dinheiro, com uma família respeitada, com influências em todos os setores, judicial, policial, enfim. Eu tinha muito medo do que poderia acontecer comigo, principalmente porque ele falou que mataria meu pai e minha mãe, que são 2 deficientes físicos. Meu pai é cego, minha mãe é deficiente física. Então, assim, eu temia por mim e por eles 2, e fora a minha cachorra que ele agrediu. Então, é muito medo que você trabalha com medo. Quem vai te escutar? Então, você tem que ter um órgão que fiscalize, que procure, que vá atrás. E a mulher, enquanto isso não ocorre, graças a Deus, temos esse trabalho lindo que vocês duas estão fazendo e temos que realmente nos unir. E, enquanto isso, fiscalizar, porque a minha vida, enfim, entra em depressão, meu tímpano foi perfurado, atrapalhou totalmente o meu trabalho. E eu fiscalizo o meu processo. Fiscalizo, quando eu digo, eu acompanho. Se eu percebo que tem alguma coisa errada, eu vou questionar, eu vou falar, porque a gente tem que lutar. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu passei. Tive vergonha no início, sim, porque eu, como figura pública, eu falava, meu Deus, como eu vou falar que eu me casei e estou vivendo uma violência doméstica? Tive esse problema na delegacia de 5 horas de denúncia. O investigador, por exemplo, ele falou, eu contei a história toda, ele colocou pequenas coisas e falou, depois a senhora faz um aditamento. Como assim? Então, assim, você tem vários processos que você pensa em desistir. Então, eu digo assim, mulheres, temos que denunciar, mulheres temos que falar, olha, isso aqui está errado, isso não está funcionando, eu preciso de ajuda, eu e todas as outras mulheres. Porque só assim a máquina, o nosso sistema vai mudar, vai funcionar e vai olhar para isso e vai falar, não é um papo feminista, machista, é um papo de vidas, estamos falando de vidas. Então, não temos que esperar mulheres morrerem, né, homossexuais, enfim, temos que cuidar para que não morram. No caso da Cris, aqui ela contou pelo menos em 3 momentos em que ela foi agredida, né? Sim. E muito se fala que o feminicídio é um crime que pode ser evitado, justamente se você tem um bom acompanhamento, um bom atendimento, que no caso dela nem foi exatamente assim, mas graças a Deus ela está aqui para contar a história dela, mas isso muitas vezes não acontece, não é mesmo? Acho que essa experiência que a Cris traz, tão corajosa, né? E essa coragem, ela chega a partir do momento em que ela se entende enquanto uma mulher que tem direitos. Acho que isso é importante de frisar. Porque, na maioria das vezes, as mulheres, primeiro, elas não se veem com direito, inclusive, à própria afetividade. Elas abrem mão da sua própria afetividade, abrem mão da autoestima em detrimento da relação e da manutenção dessa relação. Quando a gente vai para as camadas populares, e aí eu quero frisar isso, porque dados do Instituto de Segurança Pública, dados do IBGE, se a gente for olhar para o mapa da violência com recorte de violência de gênero, ou seja, todos os dados, pesquisas acadêmicas, comprova-se que mulheres que vivem nos espaços populares, sejam elas, em sua grande maioria, as negras, mas as não brancas, as pardas, brancas pobres, mas em sua maioria, né, as mulheres negras, têm uma dificuldade ainda maior nessa relação com a institucionalidade. São tratadas de maneira muito jocosa, na maioria das vezes infantilizadas na sua oitiva, seja quando vão para a saúde, seja quando vão para a segurança pública, ou a delegacia, ou o policial que está ali na ostensividade, na rua, são tratadas de maneira muito jocosa, o que também inibe a relação institucional. Ou seja,
uma violência que se sobrepõe à violência institucional. E é preciso falar disso também, porque isso também auxilia nos números alarmantes que a gente tem em relação ao feminicídio. Acho que a gente precisa cada vez mais, e aí, Cláudia, né, a comunicação social, os programas institucionais, as campanhas, e esse é um dado que a gente traz na CPI do feminicídio, a importância das campanhas públicas, com uma linguagem muito direta, para que principalmente os homens que estão no seio dessas instituições, todas elas, que não dialogam, que não cruzam dados, né, que não promovem um acolhimento adequado dessa mulher que vai morrer, né? Pouquíssimas conseguem sair desse processo de morte. E que essas instituições elas possam ser sensibilizadas, porque na maioria delas, inclusive em quem executa a política pública, em quem produz as leis que vão virar políticas, são homens. Então, eles precisam ser sensibilizados, esse é um ponto da prevenção que precisa ser dito, né? A sensibilização dos homens, principalmente. Major, antes da gente começar a gravar o programa, você começou a falar para mim vários lugares onde a mulher pode buscar um atendimento, né, adequado, um bom atendimento, que existe mesmo no sistema aí do governo, do Estado, né, mas que muitas vezes a mulher não sabe aonde ir. Onde essa mulher deve ir, Major? Então, a gente tem, dependendo da situação, a gente tem vários serviços, e aí todo mundo, qualquer caso, em todas as situações você tem, dependendo do nível que você tiver. Se você tiver numa situação de emergência, é 190, é ligar na hora, e a priorização de hoje, despacho de viatura para o local, desse atendimento dessa ocorrência. Primeira coisa, emergência, não tem o que conversar, procura o serviço de 190. Você tem um pouco mais de, dependendo da situação, acho que eu estou no relacionamento abusivo, eu gostaria de saber qual é a rede que eu procuro, você pode ligar no Disque 180, que vai te dizer como isso que eu estou falando aqui, o Disque 180 vai te dar, dizendo qual é a delegacia mais próxima, onde é que está a defensoria, e também temos a estrutura das delegacias. No caso de uma ocorrência, você pode registrar em qualquer delegacia, não precisa necessariamente, é importante que as pessoas saibam disso, registrar numa DEAN. Lógico que na DEAN você tem e a DEAN ela tem uma vantagem porque ela faz parte da rede especializada de atendimento à mulher, então os caminhos dessa mulher vão ser mais... Mas as delegacias distritais também fazem isso, também podem fazer isso e funciona desse jeito. Temos também o próprio Ministério Público com a CAL Violência Doméstica, né, que é a Coordenadoria de Violência Doméstica do Ministério Público, que também a população, a mulher pode acionar diretamente, e temos a Defensoria Pública, que em cada uma comarca você tem um núcleo da Defensoria Pública, e esse núcleo da Defensoria Pública tem como uma das suas missões também atender e dar assessoramento a essa mulher. A Defensoria Pública, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o NUDEM, que é um dos mais antigos do país, que é muito reconhecido e que faz um trabalho de acolhimento dessas mulheres no âmbito da Defensoria Pública, que muitas pessoas sequer têm conhecimento. Então, a pessoa, quando entra pela defensoria, ela vai passar por uma equipe técnica, ela vai saber quais são os caminhos, porque, por vezes, a gente tem muita informação, todo mundo sabe o que é a Lei Maria da Penha, mas até quando se conhece a Lei Maria da Penha, só se fala que é a lei que vai prender o agressor. Mas, antes disso, ela é uma lei que protege a mulher com as medidas protetivas, e que também ela é uma lei que prevê a questão da educação. Isso que você traz para a gente, da questão de que a gente precisa trabalhar nas instituições, a gente precisa trabalhar na sociedade como um todo, exatamente, não é isso? E através da educação e sem preconceito. A palavra gênero não pode ser distorcida como está acontecendo hoje em dia. Entendeu? Então a gente precisa... E por quê? Quanto mais a gente cria desinformação e distorção dessas palavras e desse conceito que ele é tão importante para a gente trabalhar e diminuir violência, essa violência está aumentando. Em 2018, a gente teve mais de 40 mil registros de violência de lesão corporal. Eu pergunto, será que o judiciário tem estrutura para dar conta e mover ações para tudo isso? Quanto custa isso para o Estado? Né? Em todos os sentidos, no custo social, no custo financeiro. Então, assim, a gente está falando de um problema que é real, que não é mimimi, que não é história. Isso é, e quando a gente lida, quando a gente se aproxima de uma vítima, de uma mulher que tem uma história e que venceu, né? E a gente sabe o seguinte, nada é mais forte, né, do que uma mulher que se reconstrói.
E você é uma dessas, né? Ela é uma certeza. mulher, né? Você é uma dessas. Mas assim, a gente sabe que se reconstruir não é fácil. Nenhuma mulher vai conseguir fazer isso sozinha. Então, ela saber que ela tem um amparo. E uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: tem hoje um cálculo do risco de morte da mulher. Hoje está sendo trabalhado isso no CNJ, um formulário para avaliação de risco de morte dessa mulher. Porque essa morte do feminicídio ela é evitável. Se a gente analisa os dados, a gente vai ver o seguinte: 40% dos homicídios de mulheres em geral acontecem dentro de casa. Mas quando a gente vai olhar essa estatística do feminicídio, é 60%. Essa mulher morre dentro de casa, na frente dos filhos e dos familiares. E essa morte, sim, pode ser evitada. O Guardiões da Vida, ele nasce nesse contexto, dizendo o seguinte: não existe essa ideia de crime passional que não pode ser evitado. Não, primeiro não é crime passional. Crime da paixão, do amor, não é nada disso. Não é? Muitas das vezes, essa violência ela não acontece da noite para o dia. Ela vem se construindo em anos. E às vezes começa com uma violência física, às vezes com um olhar, com uma violência psicológica, e que pode partir direto de uma violência psicológica para um feminicídio. Então, mas para isso a gente tem que estar atento e tem que ter pessoas que estejam nas instituições, que no primeiro momento que essa mulher disse: eu quero denunciar, eu quero dar continuidade, que ela encontre acolhimento e força para continuar, porque a jornada não é fácil. Gente, eu adoraria continuar esse bate-papo, que está maravilhoso. Eu teria mais muitas perguntas para vocês, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E eu quero agradecer muito a participação de vocês no programa Toda Mulher de hoje. Muito obrigada. Eu agradeço de encontrar essas mulheres incríveis. Foi incrível. Muito obrigada. O Toda Mulher fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acesse o site alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.